Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube, para honra e glória do Senhor. Bom, galera, hoje estudarei com vocês sobre algumas atividades que estou fazendo no ensino médio, sobre juros simples, porcentagem de um número, conjuntos numéricos, razões trigonométricas no triângulo e retângulo, e algumas funções e caracterizações muito simples de resolver nesse início deste ano, para honra e glória do Santo Deus, beleza? Bom, galera, aqui começando sobre uma avaliação diagnóstica que a professora deu, que é sobre os números irracionais e os números racionais. Bom, os dois são um pouco diferentes, porque os irracionais, eles são com 3 pontos, ou às vezes não. Já os irracionais, eles têm vírgula ou outra referência. Por quê? O racional, ele pode ter provavelmente com vírgula e não com 3 pontos. Ou ele é um número concreto. Então, ele é um número racional. Já o irracional, ele é um número com vírgula e ele é um número com 3 pontos. Então, esse é o número irracional. Já um número que tem a raiz quadrada, ele é o número racional. Simples assim. Tem várias composições sobre isso. Por exemplo, sendo U, que é igual a quê? O conjunto de verdade de inequação 2x, que é igual a 3x menos 6, vai ser 0,1, 2,3. Que são os conjuntos da verdade de uma inequação, né? A menor das raízes da equação. Então aqui eu fiz uma formulação da menor das raízes da inequação x² mais x menos 12, que é igual a 0. Então eu vou formar essa equação. Então vai ser x² mais x menos 12, que é igual a 0. Vai ser x ao cubo, que é igual a menos 12, menos com mais menos, que é igual a 0. X ao cubo, que é igual a menos 12 sobre 4. Então, vou fazer menos 4 dividido por menos 12. Então, vai ser x ao cubo, que é igual a menos 3. Então, a menor das raízes da equação x² mais x menos 12, que é igual a 0, é menos 3. Aqui na outra referência, o número 0,0000784 é escrito na forma 7,84.10 sobre o valor de n, que é igual a 7,84 vezes 10 elevado a 6. Então, aqui vai ser o quê? Vai fazer a formulação, eu tenho aqui 0,0000784. Eu vou usar os números decimais, então vai ficar 7,84 vezes 10, sempre vai colocar o 10, a elevação, elevado à sexta potência. Por que elevado à sexta potência? Porque tem 6 zeros, né? Então, o valor de n é 6. Já que na outra referência, as coordenadas de E são, isso aqui é referência ao sistema cartesiano, que a gente estuda no 9º ano, eu já citei isso aqui no 8º ano. Já no ensino médio, ele é bem complicado, assim, de resolver, porque faz alguns sistemas cartesianos com as coordenadas, né? Eu vou usar o E, então, tipo, um mais, vai fazer o sistema cartesiano. Em cima vai ficar o y, aqui do lado vai ficar o x, e eu vou fazer a triangulação, vou fazer o alinhamento para ver qual é a coordenada de E. Então vai ser menos, mais, menos 3, vezes menos e mais e menos 2. Então o E está aqui na região oeste
que é vezes, então ele vai ser menos 3 e menos 2. Com a referência aqui, vai ser menos mais menos 3, então ele vai ser menos 3, menos com mais, menos 2. Essa aqui é a referência sobre, tem aqui menos 2 e menos 3. Menos 3 ou menos 2, menos 3, o número inteiro 2, mais 2 ou menos 3. Então, ele vai ser menos 3 e menos 2. Os dois são negativos na coordenação da linhagem. Aqui na outra referência, pessoal, calcule o valor numérico de cada expressão, sendo dados x, que é igual a 4, y, que é igual a 5, z, que é igual a 9 e h, que é igual a 3. A orientação substitua as letras ou variáveis pelos valores dados acima e efetua as multiplicações. Então, essa é a referência dessa atividade de matemática, que eu vou usar sendo os dados x, que é igual a 4, y, que é igual a 5, e z, que é igual a 9, e h, que é igual a 3. Eu vou usar essas referências para fazer as variantes, para mim fazer e efetuar a multiplicação. No lugar dos números, eu vou fazer a conjugação, vou inverter para colocar ele em letras. Aí vou fazer a multiplicação, vai efetuar a multiplicação. Isso aqui é bem legal de fazer. Outra referência também na matemática, que em cada caso, calcule a área de quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo e trapézio. Essas referências aqui, a área é bem diferente. E cada área tem um determinado cálculo diferente. Por quê? Aqui no quadrado, eu vou fazer multiplicação, mas no quadrado, ele é determinado de uma forma para fazer. Já no retângulo é outra. Já no paralelogramo é outra. No triângulo e trapézio é outro. Ele é bem diferente para fazer a multiplicação, para calcular a área em determinado local. Lembrando que a área do quadrado, então vamos lá fazer essa referência. Então, o lado do quadrado. Então, vai ser lado vezes lado. Vai ser lado vezes lado. Então, tem um lado, tem um quadrado aqui. Vai ser lado vezes lado e lado vezes lado. Em cima, embaixo e aqui e do outro lado. Então, vai ser lado vezes lado. A área do retângulo é a base dele vezes a sua altura. Já a área do paralelogramo vai ser a base vezes a altura. A área do triângulo vai ser a base vezes a altura, dividido por 2. Então, a área do triângulo, o que tem que fazer? Vai ser a base vezes a altura. Com esse resultado, vou fazer a divisão por 2. E isso aqui é a mesma referência no trapézio também para fazer. Por exemplo, o teorema de Pitágoras. Para descobrir a medida do outro lado do cateto, calcule a área do triângulo retângulo. Então, teorema, a hipotenusa ao quadrado, que é igual ao cateto ao quadrado, mais o cateto ao quadrado. Assim faz as formulações do Pitágoras. Calcule a área do trapézio. Já a área do trapézio é bem diferente, porque lembrando a área vai ser B maior mais B menor vezes a sua altura. Porque essa referência aqui é bem diferente para fazer. Outra caracterização também que estuda no ensino médio, quando começa a estudar no ensino médio, é sobre os conjuntos numéricos, que são os números naturais, os números racionais, os números irracionais e os números reais. Já os números naturais, ele é um pouco diferente, porque ele vai ser naturais e irracionais.
e racionais. Então vamos lá. Os naturais, como que vai ser os naturais? Quais são os números naturais? São 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Já os inteiros, que é igual a z, ele vai ser em negativo. Vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Dá para caracterizar porque vai fazer uma centralização dividindo em negativo e positivo. Então aqui vai ser menos 3, menos 2, menos 1. Aí o zero sempre vai ficar centralizado para entender melhor. Aí para cá vai ser negativo, para cá vai ser positivo. Então aqui vai ser 0, 1, 2, 3 e infinito. Aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Já os números racionais, que a gente usa a letra Q. Os números racionais são todos aqueles que podem ser expressos na forma AB, onde A, que é igual a E e B, são inteiros. E na notação de conjuntos, vai ser o quê? O número racional, que é a letra Q, que é igual, abre o parênteses, A sobre B, vírgula, A que é igual a E, B que é igual a E e Z que é igual ao número. E fecha o parênteses. Essa aqui é a formulação de um número racional. Atenção! Todo número decimal exato é racional, pois pode ser transformado em fração de inteiros. Toda dízima periódica é racional, pois pode ser transformada em fração de inteiros. Entendeu? Agora os números irracionais. Como funcionam os números irracionais? São as dízimas infinitas não periódicas. Não há forma de expressá-las como uma razão entre dois inteiros. Por exemplo, raiz quadrada de 2, que é igual a raiz quadrada de 2, que é igual a 1,41, 42, 3,56 e 3 pontos. Por que 3 pontos? Porque é o número decimal. A raiz quadrada de 3 é a mesma coisa. E o valor de π é 3,14, mas tem outros números para fazer essa referência. Então, o valor de π que é igual a 3,14. Então, esses são os números irracionais que a gente usamos. Por quê? Ele é um número com vírgula. Né? A raiz de um número decimal. Por exemplo, a raiz quadrada de 2,5 vai dar um número decimal. A raiz quadrada de 3,9 vai dar um número decimal. Então, mesmo assim, o valor de π, que é igual a 3,14, é um número irracional, porque ele é com vírgula. Agora a gente vai falar sobre os números reais. Os números reais é a união do conjunto dos números irracionais como o conjunto dos racionais. Vai ser R, vai ser reais, que é igual aos números irracionais e os números racionais. Representando os conjuntos no diagrama, que temos os números naturais, os números em G, que é igual aos números inteiros, e os números negativos e positivos. Os números irracionais e os números reais, que faz essa circunferência. Porque cada círculo tem todas as referências. Porque a gente começa entre os números naturais, depois os números centralizados, que dividem os números negativos e positivos, depois vem os números racionais, irracionais e os números reais. Toda essa configuração até chegar a essa formulação, ok? Agora eu vou falar sobre o juro simples, o juro composto, né? Isso aqui é bem legal de estudar na matemática. A gente usa essa matemática quando a gente vai comprar um carro, quando a gente vai comprar alguma coisa que a gente quer. Então, essas referências sobre as razões trigonométricas, ângulos notáveis, a aplicação das razões trigonométricas e as resoluções,
que eu vou falar para vocês agora é muito básica de estudar e muito simples, mas sempre tem que prestar atenção quando a gente vai aprender essas referências. Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre os juros simples. Os juros simples. Chamamos de juros e valor obtido referente a um empréstimo de dinheiro por um determinado tempo que a gente quer usar aquele dinheiro. Existem dois tipos de juros, que é o simples e o composto. No juros simples, a porcentagem é calculada em aumento percentual, é calculada sempre em relação ao valor inicial, independente do período estimado. No composto, a porcentagem é calculada em relação ao último valor, ou seja, em relação ao valor atual. Os juros simples são calculados pelas seguintes fórmulas: os juros, que é igual a capital, vezes a taxa, vezes o tempo, sobre 100. Observação: o tempo, que é 100, o tempo. Vou fazer a divisão. O tempo e a taxa devem estar no mesmo prazo para o cálculo dos juros. Deve estar no mesmo prazo, né, para pagar. Por exemplo, se a taxa, que é igual a I, que a taxa a gente usamos a letra I, estima a um mês, o tempo também deverá estar a um mês. A soma entre o capital, que é igual a C, e os juros do período representado o montante. Então vamos lá. Vamos fazer uma caracterização sobre isso. Chiquinho aplica a quantia de R$500 a juros simples durante 6 meses. A taxa de aplicação foi de 5% ao mês. O montante obtido foi de quantos? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Os juros, que é igual. Qual é o capital? R$500, que é o dinheiro. O tempo que ele vai levar, o tempo que vai ser, que é igual a 6 meses. O tempo que ele vai levar para pagar, para fazer sua aplicação. Então vai ser 6 meses, que é igual ao tempo que ele vai tirar, vai ser 0,05. Por que 0,05, Lucas? Porque tem que fazer a divisão. Por exemplo, deu 500, tá? Então eu vou fazer 0,5 dividido por 100, que é igual a 0,05, que é o número decimal. Tá? Já o tempo que ele vai levar vai ser de 6 meses. Então vai ser M, que é igual a 500 vezes 150. 500 vezes 150, que é igual a 750 reais. Então, ao mesmo montante obtido foi de quantos? Chiquinho aplica a quantia de R$500 a juros simples durante 6 meses. A taxa de aplicação foi de 5%, né? Aí vai ser 5 dividido por 100, que eu falei para vocês, vai ser 0,05 o valor obtido ao mês. O montante obtido foi de quantos? Então vai ser de 500 vezes 150, né? E vai ser o montante 750. 500 vezes 150, que é igual a 750. Então, todo mês, durante 6 meses, por exemplo, vou tirar um carro, é um exemplo disso, uma moto. Então, eu vou pagar R$750 por mês em mensalidade em 6 meses. Porque o momento que você tira o tempo que você vai tirar o seu carro, é o mesmo tempo que você tem um tempo de pagar as suas taxas em mensalidades. Então, aqui Chiquinho, ele vai pagar 750 por mês em 6 meses para ele pagar tudo de uma vez.
Então, essa é a referência dos juros simples que a gente estuda no ensino médio. Qual a formulação? Juros que é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. Que faz a divisão sempre sobre 100, sempre vai fazer a divisão. Não pode esquecer disso, de fazer a divisão. As razões trigonométricas. O que a gente estuda nas relações trigonométricas e nas suas aplicações? A gente usa o seno, o cosseno e o tangente. Cada referência é elevado ao grau representante. As razões trigonométricas. As razões ou relações trigonométricas estão relacionadas com os ângulos de um triângulo retângulo. As principais são o seno, o cosseno e o tangente. As relações trigonométricas são resultados da divisão entre as medidas dos dois lados da divisão entre as medidas em dois lados de um triângulo retângulo. Por isso são chamados de razões trigonométricas, de 3. Os lados do triângulo retângulo são a hipotenusa e o cateto. Antes de mais nada, temos que saber que no triângulo retângulo, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. E ao mesmo lado do triângulo, já os catetos são os lados adjacentes e que formam um ângulo de 90 graus. Note que dependendo dos lados de referência ao ângulo, temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Essa observação, as razões trigonométricas no triângulo e retângulo são o seno. Como a gente vai fazer a representação do seno, cosseno e tangente? Bom, no seno, que é igual, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse cateto oposto sobre a hipotenusa. Já o cosseno vai ser cateto, que é igual ao cateto adjacente, sobre a hipotenusa. O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Já o tangente vai ser que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Por exemplo, sobre essas 3 referências do seno, cosseno e tangente, eu tenho um triângulo. Com um triângulo, tem várias formulações que eu falei. Então, desse lado vai ser a hipotenusa, o ângulo reto vai ser o cateto e o ângulo oposto vai ser o cateto adjacente, ok? Outra referência também são sobre os graus, porque o seno é de 30 graus, o cosseno é de 45 graus e um tangente é de 60 graus. O seno, cosseno e tangente tem cada referência sobre isso. Os ângulos notáveis. A gente usa também nas formulações trigonométricas os ângulos notáveis. Como que a gente estuda os ângulos notáveis? Os chamados ângulos notáveis são os que surgem com maior frequência nos estudos de razões trigonométricas. Veja a tabela abaixo com o valor dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Essas são as relações do seno. Tem de 30, 45 e 60 graus. Cada formulação é elevado ao quadrado e à raiz que ele obtiver. Já o cosseno tem de 30, 45 e 60 graus. É igual a referência do seno e também do tangente. Ele tem cada referência. Quando vai fazer a formulação do tangente, por exemplo, vai ser a raiz quadrada de 3 é elevado a 3. O cosseno, a raiz quadrada de 3 é elevado a 2. É de 30 graus. Já o seno, ele é de 1 sobre 2. Outra referência também sobre isso. Ele fica em 30 graus. Em 45 graus ele é diferente. E em 60 graus ele é diferente de segmento um do outro. De seno, cosseno e tangente. Ok? Como que a gente aplica as razões trigonométricas para a gente aprofundar os nossos estudos? Existem muitos problemas na engenharia que podem ser aplicadas
as razões trigonométricas para resolver um determinado problema real. Por exemplo, um avião decola de um ponto B sobre a inclinação de um ângulo de 15 graus com a horizontal A em 2 km de B. Encontra-se a projeção vertical de C do ponto mais alto de uma serra de 600 metros de altura, conforme a figura a seguir. Aqui eu tenho a figura e as formulações referentes no meu caderno. Então, para mim, sobre os dados do cosseno, que é igual a 15 graus, que é igual a 0,97, do seno 15 graus, que é igual a 0,26, e o tangente, que é igual a 15 graus, que é igual a 0,27. Dá para perceber que eles são consignados aos números decimais, mas eles são sempre diferentes um do outro. Às vezes a gente confunde na matemática sobre as relações trigonométricas, porque o cosseno, o seno e o tangente têm várias referências. Eles podem estar no mesmo grau, mas a sua aplicação e a formulação no grau é diferente uma da outra. Tem várias resoluções sobre isso também, do seno, do cosseno. Por exemplo, aqui, o seno, que é igual a 62 graus, ele vai ser 0,88. O cosseno vai estar em 62 graus, que é igual a 0,47, porque cada um deles é um diferente tipo de fazer a calculação, de fazer a formulação, né, da aplicação da matemática. Eles são muito diferentes. Ok, pessoal? Isso aqui é muito legal de estudar, mas tem que ter muita atenção, tem que ter muita paciência, né, porque assim, não é difícil, mas com o tempo a gente vai aprendendo, com o tempo a gente vai se aprofundando na matemática, assim, porque na matemática está em tudo em nossa vida, no nosso dia a dia. Então a gente tem que levar isso para a nossa vida toda. Mas com os estudos que a gente estuda na escola, na matemática, é muito fundamental sobre isso, ok? Então foi isso que a gente estudou, sobre as relações nos números irracionais, racionais, sistemas cartesianos. Você pode pesquisar isso, é muito legal de estudar, não é difícil. Sobre algumas formulações de expressão, por exemplo, está em número, eu vou mudar para letras, ou vou invertir de letras para número, de números para letras. E as formulações de cada cálculo, da área, retângulo, paralelogramo, trapézio, de uma Pitágora, cada referência de base vezes altura, de lado vezes lado, cada referência disso se leva a um cálculo que faz na matemática, porque eles são todos diferentes. Os conjuntos numéricos, os números naturais, racionais, os números irracionais e os números reais. Aí tem a formulação dele em conjunto de circunferência. Por exemplo, aqui é o número natural, usa letras. Aí aqui o número natural, o número racional, o número racional e o número real. Essa é a formulação. Muito legal também sobre juros simples, que é igual a formulação. Juros, que é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Razões trigonométricas, lados do triângulo, retângulo, hipotenusa e catetos, ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente, e a aplicação das razões trigonométricas que a gente usa para fazer alguns exercícios assim, tipo assim, de mentalidade que a gente deve fazer sempre, né? Porque o cosseno e o seno e tangente, eles são muito diferentes em suas transfigurações para fazer as suas aplicações, ok, pessoal? Para honra e glória de Deus. Bom, então foi essa atividade que eu estou fazendo no ensino médio, muito legal.
esse início assim de matemática no ensino médio, isso aqui é o básico, mas no segundo bimestre, no terceiro bimestre, no quarto, é um pouco mais aprofundado sobre outras relações de equação, que eu vou estar postando no meu canal também aqui, equação do quarto grau, né? Tem uma formulação também a equação do segundo grau para passar em quarto grau, é muito referente, não é difícil isso, mais para frente eu estudarei com vocês, ok? Bom, amanhã eu vou postar no meu canal sobre algumas atividades de português também. Eu estarei aplicando isso, né, nesse dia tão maravilhoso, dia da Páscoa. Amanhã estarei falando sobre a palavra do Senhor referente à Páscoa, né? Bom, no dia 9 até o dia 14, eu vou estar recebendo meu kit de youtuber. Eu vou deixar aqui em cima aqui a imagem. Eu comprei um kit do youtuber pela internet, pelo Mercado Livre. Eu já paguei. E não é muito caro assim não, de comprar pela internet. Mas deu tudo certo. Até o dia 14 eu vou fazer um blog referente às coisas que eu comprei. Tem também o tripé de mesa, né? Para fazer gravação, para fazer live, para fazer várias outras coisas também. Isso porque ele é muito resistente. Vou deixar aqui na imagem aqui também aqui em cima, mostrando para vocês o tripé de mesa que uso. Ele é bem resistente, ele é de borracha. Aí você pode usar ele para fazer gravação, pode usar ele para tirar foto também, pode tirar ele para fazer várias outras coisas, o que você quiser. Porque esse produto, ele é muito bom de ser usado. Porque, tipo assim, ele não foi caro. Eu paguei ele por R$13. Mas para ele vir lá de São Paulo, foi R$32. E com o frete, aí foi R$48. Até me assustou na hora, mas deu tudo certo. Com o kit do youtuber e com o tripé, eu gastei R$230. Só isso. Pouquinho dinheiro. Porque não precisa gastar tanto dinheiro, né, para fazer muita coisa assim, né? Porque é bom para comprar algumas coisas, né, assim, para se aprofundar mais um pouco, né, para fazer coisas novas, assim, criativas, para que eu possa estar desenvolvendo aqui no canal, ok? Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, ok? Deixe o like para honra e glória do Senhor. Amanhã, de madrugada, eu estarei postando um outro vídeo, que eu estarei falando da palavra do Senhor na Páscoa. Amanhã eu estarei